Boa tarde a todos. A vida é assim. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis para mais uma reunião de estudos e nas sextas-feiras nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, né? Eu quero fazer uma prece, e na minha prece eu quero pedir licença aos amigos para irradiar meus pensamentos e pedir também as preces de vocês, meus irmãos, para dois espíritos. Um já se encontra no plano espiritual há muitos anos, né? Quer dizer, eu até falei dele ontem, né? E hoje um outro companheiro nosso, podemos chamar de familiar, e que era, de certa forma, ligado a esse outro, desencarnou. Primeiro eu quero falar do meu pai, Jefferson Ferreira do Nascimento, que se estivesse encarnado, hoje seria aniversário dele. E o segundo é meu cunhado e padrinho da minha filha, e também que era afilhado do meu pai, Luiz Otávio Ferreira Nunes. Então, Luiz Otávio desencarnou hoje. Então, nesse momento, eu quero elevar o nosso pensamento ao alto. Primeiro, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela nossa vida, pelas oportunidades que o Senhor concede a cada um de nós, seus filhos muito amados, de crescer, de aprender, de progredir. Agradecer a Jesus que nos enviou, nos trouxe esse evangelho, que são as notícias do reino, a boa nova para nos ajudar. Agradecer a Francisco de Assis pelo amor que ele nos envolve todos os dias, e esses amigos espirituais que estão sempre próximos a nós, nos incentivando, nos amparando, nos consolando. E a esses irmãos, a Deus, a Jesus, eu peço que hoje, em especial, envolvam com muito amor o meu pai, enquanto esse espírito que foi meu pai aqui na Terra, Jefferson Ferreira do Nascimento, que hoje nós, familiares, lembramos muito dele, porque seria aniversário dele, 14 de outubro, e seu afilhado, Luiz Otávio Ferreira Nunes, que retornou hoje à pátria espiritual, nos deixando boas lembranças de convivência, até porque Luiz Otávio foi padrinho da minha filha, e eu só tenho que agradecer todo o carinho que ele sempre demonstrou para com os meus filhos. Agradecer sua alegria, agradecer o carinho que ele tinha também para conosco. E assim, Senhor, queremos te louvar, sabendo que todos nós estamos aqui numa caminhada. Alguns já retornando para a pátria espiritual, enquanto outros aqui permanecem, trabalhando, buscando crescer. Mas, na verdade, somos todos uma grande família, estamos todos juntos em dimensões diferentes, mas próximos ao alcance de um pensamento. Assim sendo, Senhor, mais uma vez eu te peço que ampare esses dois irmãos, que os console, que os receba em seu coração, e agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade, no caso da minha família, de termos tido a oportunidade de conviver com esses dois espíritos, que foram muito importantes para todos nós e nos deixaram importantes lições de convivência, de carinho e de amor. Obrigado por tudo, Senhor. E ser conosco hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos já na metade passamos um pouquinho da metade desse capítulo 10, que tem por título As Consequências da Obsessão.
E nós vamos iniciar nesse parágrafo que diz assim: também é preciso não confundir esses estados com sintomas de mediunidade. Eu vou ler o parágrafo anterior para a gente se localizar um pouquinho mais. O parágrafo anterior diz assim: importa deixar bem claro que não se deve confundir e generalizar, afirmando que tudo é obsessão. Porque tem pessoas que, infelizmente, falam isso, né? Teve uma dor de cabeça, é obsessão. Perdeu o emprego, é obsessão. Aconteceu qualquer coisa não muito agradável na vida dela, é obsessão. E a gente sabe que não é isso, tá? Não devemos confundir e generalizar, afirmando, claro, que, não se deve, que tudo é obsessão, que tudo é provocado por obsessores. Como também não se deve atribuir a todas as nossas dificuldades à ação dos espíritos perturbadores. É igual aquela pessoa, né, que não sabe onde colocou o chaveiro ou óculos. Isso assim, algum espírito está aqui para me perturbar. Não, a pessoa que distraída e acabou guardando o óculos dentro da geladeira, como eu já fiz, né? Então a pessoa bota a culpa lá do obsessor que escondeu meu óculos. Quando eu esqueci o óculos, abri a geladeira, botei o óculos lá e peguei a garrafa com água. E depois, cadê onde botou o óculos, né? Então, até essas maluquices que a gente faz. E Kardec não deixou de nos advertir quanto a isto, a esse exagero tão comum no meio espírita. Nem nem sempre os problemas são de origem espiritual, nem sempre os nossos problemas são de origem espiritual. Pode ser até mesmo um processo de autoobsessão, como já vimos. Na aula passada, até li um trecho do livro do Herculano Pires, Vampirismo, sobre autoobsessão, sobre autovampirismo. Aí continua aqui, a Sueli. Também é preciso não confundir esses estados, né, com sintomas de mediunidade. Ocorre frequentemente que muitos espíritas de boa vontade e bem intencionados, por desconhecimento, diante de pessoas portadoras de epilepsia, em quaisquer de suas modalidades, afirmam tratar-se de mediunidade, sendo necessário desenvolvê-las. Então, às vezes, você tem um companheiro que tem algum problema, né, neurológico, que às vezes causam convulsões, outro sintoma qualquer, e a pessoa, por desconhecimento, diz o quê? Ah, é problema de mediunidade. É problema de mediunidade. Tais enfermos são encaminhados, muitas vezes, sem mais delongas, às reuniões mediúnicas, onde não somente persistem nos seus problemas, mas ainda provocam desequilíbrio nos trabalhos, já que não estão aptos a assumir as tarefas da mediunidade, que requerem disciplina, estudo e discernimento. Às vezes a pessoa é bipolar, né? Às vezes a pessoa tem outros distúrbios neurológicos que não é aconselhável, né, que a pessoa participe do trabalho desse. Primeiro porque muitas vezes ela nem é médium, entendeu? Ela nem é médium, mas no momento que ela entra numa reunião mediúnica, ela vai entrar em contato com energias que muitas vezes não são boas energias. E isso pode agravar o quadro daquela pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem um quadro de epilepsia não possa trabalhar na reunião mediúnica. Não é isso que eu estou dizendo. Se essa pessoa não tiver um caso muito grave, se essa pessoa estiver sobre tratamento, tomando os remédios de forma adequada, porque tem aquele que, assim, eu tomo o remédio hoje, amanhã não estou muito de fim de tomar, não. Entendeu? Aí no outro dia, esqueci de tomar o remédio. Tá vendo que vai dar problema. Porque a pessoa não toma medicação de forma correta. Então, se a pessoa, ela toma se o caso dela não é um caso muito grave,
se ela toma a medicação dela de forma correta, se ela tenha o problema neurológico dela sob controle, não tem problema nenhum. Quer ver um exemplo? Né? Que muita gente. A pessoa que é diabética, ela tem que tomar a medicação corretamente e fazer a sua alimentação corretamente. Porque se ela não tomar a medicação corretamente e não fazer a sua alimentação corretamente, ela pode ter quadros, ela pode ter problemas. Denise está aí que não me deixa mentir. De repente, eu tinha que ter comido em tal horário, eu não comi. Eu tinha que ter tomado a insulina em tal horário, eu não tomei. Aí a pessoa pode ter problema, a pessoa pode ter tontura, a pessoa pode desmaiar. É igual o hipertenso, que tem que tomar o remédio ali nos horários corretos. Se não tomar, a pressão fica pipocando. E uma pessoa que tem a pressão pipocando, ela também não pode trabalhar da mesma, porque vai ter uma crise hipertensiva durante o trabalho, não é? Então, tudo vai de quê? Do bom senso, da responsabilidade da pessoa. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? Então, é preciso ter conhecimento. Quando uma pessoa vai fazer a entrevista para verificar se a pessoa pode trabalhar na mesa mediúnica, tem que ser feita uma entrevista com a pessoa. Se a pessoa diz que é portadora de uma doença, vamos fazer uma análise, não é? Da doença que a pessoa está apresentando, se ela está tomando a medicação corretamente, tudo isso. Tem que ter um bom senso. Então, eles aqui. E muitas vezes não acontece. A pessoa não acontece. Pega, não! Esse problema vai passar. Isso aí é mediunidade desequilibrada. E coloca a pessoa lá para fazer o trabalho, né? E aí é o que ela diz aqui. Onde não somente o problema da pessoa vai persistir, tá? Mas ainda provocam desequilíbrios nos trabalhos, já que não estão aptos a assumir a tarefa da mediunidade, que requer disciplina, estudo e discernimento. Né? E discernimento. Eu já vi isso acontecer, né? Pessoas que foram trazidas para reunião sem nenhum preparo, pessoas com problemas graves, neurológicos, e a pessoa tendeu a piorar em encontro com tudo isso. Então é preciso ter muito bom senso. Mediunidade, diz a Sueli, não é doença. E nem os sinais de sua eclosão podem ser confundidos com enfermidades. Há que se fazer distinção entre uma enfermidade e os sintomas do desabrochar da faculdade mediúnica. Conveniente, nesse como noutros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de não as confundir com os sintomas da mediunidade no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. Como vários, ele traz até um caso aqui do livro Grilhões Partidos, né? Que nós já até trouxemos na semana passada, falando da jovem, né? Que estava totalmente atormentada. Então, é preciso, porque normalmente quando os primeiros sinais da mediunidade começam a surgir na pessoa, às vezes a pessoa fica um pouco assim desequilibrada, se sentindo mal, tendo assim alguma coisa assim, se sentindo meio esquisita, dor de cabeça, ouvindo vozes. E aí alguém acha, né, que a pessoa está atormentada. Até falamos ontem num dos livros, nós comentamos isso, né? Acho que foi essa semana, quando muitas pessoas foram encaminhadas aos manicômios, porque estavam demonstrando alguns sinais, e aquilo foi confundido com loucura.
E essas pessoas foram encaminhadas a esses manicômios. E lá receberam choque elétrico, falamos até da lobotomia, né? Que em alguns casos, foi na quinta-feira, né, que nós tivemos conversando ontem sobre as Universidades de Carisma, que algumas pessoas sofreram até lobotomia, porque se confundiu esses sintomas iniciais da mediunidade com um tipo de loucura. E no passado era muito comum isso acontecer. E o Hermínio até diz, né? O manicômio não vai tratar essa pessoa. Muito pelo contrário, vai agravar. Então lá, hoje em dia, é difícil você acontecer isso. Tem aquele que diz, você está ficando maluco, vou internar você, vai procurar o médico. Mas no passado, era muito comum quando a pessoa médium, né, demonstrava aqueles primeiros sinais, que a pessoa diz que ouve vozes, vê vulto, viu alguma coisa. Quando a mediunidade está começando, né, a se desenvolver, tem gente que confunde esses sintomas iniciais da mediunidade com doença, né? Dizendo que a pessoa está atormentada, está doente mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir os sintomas de uma doença com mediunidade e mandar a pessoa ir para a mesa mediúnica, o que pode agravar a situação física da pessoa, e não confundir os primeiros sintomas da mediunidade com a doença. São duas coisas. Não confundir mediunidade com doença, nem doença com questões mediúnicas. É preciso bom senso, análise, porque uma atitude incorreta pode piorar o quadro da pessoa, tá? A situação da pessoa. Então é bom ter bom senso. E a pessoa também tem que ser honesta quando ela vai para uma entrevista dessa, né? Que normalmente, quando você vai convidar alguém, presume-se que quando você vai convidar alguém para trabalhar na mesa, você tem uma conversa com a pessoa, né? Para saber a história da pessoa. E o ideal será que a pessoa que está sendo ali entrevistada, ela seja honesta. E ela fale das questões dela, das questões de saúde, para que a casa possa fazer uma análise da situação da pessoa. E é também interessante que essa pessoa que está sendo convidada, ela até também a trabalhar, seja orientada a pelo menos fazer assim algumas reuniões de atendimento espiritual. Não se olha no dia de terça-feira? Né? Meu irmão, que tal você participar aí uns 2 meses do tratamento espiritual? Mesmo que a pessoa não tenha problema físico, mas ela participando de umas 6, 7 reuniões de tratamento espiritual, ela vai dar uma harmonizada, né? Vai dar uma harmonizada e vai fazer aquela ligação espiritual com a casa, ali naquele trabalho. Não tem problema nenhum. Eu acho até uma ideia interessante, que a pessoa participe ali, receba passes, entendeu? E ela vai se harmonizando, porque às vezes ela pode não ter esse problema físico, mas pode ter problemas emocionais. E tudo isso vai se organizando. Aí a Sueli diz aqui, é muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. Então ela diz que é comum a gente encontrar pessoas portadoras dos dois problemas. De problemas físicos, né? Doenças físicas, e também de problemas espirituais que causam até processos obsessivos graves. Aí é complicado, né? A pessoa com processo obsessivo e também com doenças físicas. Eu trouxe aqui um texto do livro No Mundo Maior. Como nem todos têm o livro, eu resolvi copiar esse texto do livro e colocar aqui para que todo mundo possa ler esse trecho do capítulo do livro No Mundo Maior, já que nem todos têm o livro, né? Então ficariam uns lendo, outros só ouvindo. Mas vamos lá. Então eu trouxe aqui esse texto, quem quiser anotar para ler depois o capítulo todo, ele é o capítulo 7 do livro No Mundo Maior, de André Luiz,
que tem por título Processo Redentor. E esse texto, onde eu vou começar, tem início no parágrafo 10. Então, quem quiser anotar, no livro No Mundo Maior, capítulo 7, Processo Redentor, a partir do parágrafo 10. Então, deixa eu abrir aqui, escolher, tem vários aqui. Tá aqui. Então, eu abri o próprio livro e começa mais ou menos assim, o André Luiz citando. Esse é o livro No Mundo Maior, tá? No capítulo 7. A essa altura das lições que eu recebia, em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Então, o André Luiz, junto com o instrutor Calderaro e outros companheiros, estavam num trabalho de campo, indo visitar uma residência. E durante o trajeto, Calderaro ia dando algumas explicações para eles. E ele disse que essas explicações em forma de palestra ligeira. E aí eles chegaram na casa onde eles haviam se dirigido. Temos aqui, disse-me o instrutor Calderaro, indefesso companheiro de outras épocas. Quer dizer, um companheiro incansável. Indefesso quer dizer um companheiro incansável, né? De outras épocas. Então, eu acredito que esse companheiro que eles vão visitar, esse companheiro está encarnado, foi companheiro do Calderaro de outras reencarnações, né? Reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Então, Calderaro tem aplicado passes na mãe desse companheiro que está doente, que ele foi visitar. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, filho e mãe estão ligados por graves compromissos. E o filho está muito doente. E ela está muito desesperada por causa disso. E Calderaro tem atendido a ela. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe amparo. Então, essa companheira deve ser católica e ela tem o costume de fazer a oração sempre na mesma hora. Tipo assim, vou orar sempre às 18 horas, que é o horário do Ângelus. Então, ele aproveita que ela tem esse costume de orar sempre na mesma hora e, nesse horário, ele vai dar o socorro a ela. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Então, ele acompanhou Calderaro ao interior da casa. Em rápidos minutos, achávamos em pequena câmara, quer dizer, um quarto, né? Onde magro doentio repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades, tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. Quer dizer, ele estava lá, deitado, né, sofrendo muito, e dois obsessores ao lado dele. Ele encarnado e esses desencarnados. Era uma criança. A mãe estava encarnada e sofrendo muito porque viu seu filho, uma criança, daquela forma, na cama, debilitado, muito doente, sofrendo. Por isso que ela estava desesperada. E o Calderaro vinha do plano espiritual e sempre aplicava o passe sobre ela naquele horário que ela costumava orar pelo filho dela, que estava muito doente. E ele inspirava muita piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos de idade na existência nova, informou Calderaro indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena
lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, esse espírito, que hoje tem um corpo de criança, há quase 2 séculos, né, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil, quer dizer, numa revolução civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais. Quer dizer, estava aquela revolução, aquela confusão, ele tinha alguns inimigos. O que ele fez? Vou aproveitar e acusar meus inimigos de crimes que eles não praticaram, mas eu acuso, e eles acabam sendo condenados. Isso aconteceu muito na Revolução Francesa. Algumas pessoas que estavam do lado daqueles que estavam no domínio se aproveitaram de alguns inimigos que nem eram, que nem participavam da insurreição, e os acusavam de serem revolucionários. E muitos desses foram para a guilhotina, entendeu? Então ele valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, quer dizer, desencarnado, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. Muitas o perdoaram, mas uma grande maioria não, e o perseguem. A malta, quer dizer, aquele grupo perseguidor, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu a 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, quer dizer, ele passou muitos anos, séculos, em locais de muita dor e sofrimento, né? Que ele chama de furnas, né? Furnas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento. O desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados, quer dizer, ossos curvados, né? E carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz, uma criança de 8 anos, né? Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera subhumana. Com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Ele pede licença pela comparação. Ele está fazendo a comparação de um homem com um animal. Mas é apenas uma comparação do aspecto físico. Então ele falou com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência. Ele fez uma comparação apenas do aspecto físico. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Então ele está deixando isso bem claro, tá, gente? Explicou o Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Quer dizer, ele deformou, ele provocou uma grave deformação perispiritual, né? No corpo bioplasmático. E aí, esse corpo se ressentiu pelas energias deletérias e acabou se atrofiando, né? Se deformando, uma grave deformação perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, lembrando que no início ele teve muitos adversários o perseguindo. Agora é que ele só tem 2. Mas grande parte do tempo que ele passou no plano espiritual, ele foi cercado por inúmeros adversários, inúmeras vítimas.
né, pessoas a quem ele fez mal, que buscavam se vingar. Permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sobre um milhão de reminiscências torturantes que lhe parecem internas. Quer dizer, do ponto de vista da sua consciência, ele tem lembranças dos atos equivocados que ele praticou. E ele sofre com o remorso dessas lembranças torturantes, que lhe parecem interminas, parece que nunca vão acabar. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, né? À maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. Gente, que tortura para essa criança. Que tortura para essa criança. Hoje, uma criança de 8 anos. Mas durante mais de 100 anos, ele vem sendo agredido por esses perseguidores. Os pensamentos de revolta, de vingança daqueles a quem ele infelicitou. Entendeu? É uma coisa terrível. Então, esses pensamentos, né? Nosso pensamento é matéria, agridem o corpo perispiritual dele por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, lembra quando estudamos no mundo maior? O porão, os andares da nossa mente, superconsciente, né? Consciente, inconsciente, lá o porão, que Ana Constantino chamou até de a entrada do prédio, né? Então ele diz aqui, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual à do jaguar. O jaguar é um tipo de felino, né? Que se aproveita da força para dominar e ferir. Então, eles atacaram ele justamente nessa parte do seu sistema nervoso que é responsável pelas energias motoras. Entendeu? Então, é justamente nessa área, na altura da região em que localizamos as energias motoras. É nessa área que eles se apegaram a ele. Então, compeliram a mente dele a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos, que são aquelas sensações mais inferiores, né? E a lei permitiu que isso acontecesse porque ele agia lá do passado, quando ele feriu, agrediu as pessoas, como se ele fosse um animal, uma fera. Essa era a forma dele agir sobre as pessoas. Ele não agia para torturar, ferir as pessoas como um homem racional. Ele agia como uma fera. Ele queria matar, ele queria destruir, né? Ele agia como um animal selvagem.
como um assassino, muitas vezes até pior do que uma fera, porque tem coisas que a gente às vezes vê o homem fazer e que os animais não são capazes de fazer. Os animais às vezes atacam no momento que eles estão com fome. No momento que a fome é saciada, eles não atacam. Eles não são predadores. Eles estão satisfeitos. Por exemplo, os leões, quando eles estão com fome, eles são predadores. Eles atacam, comem e depois eles ficam deitados lá. Os outros animais passam perto deles e eles não atacam, porque eles estão com a fome saciada. Quando bate a fome, eles vão lá. É o instinto. Agora, tem homens que não, que matam pelo prazer de matar. Pelo prazer. Acha bonito ver alguém sendo torturado? Nós temos tantos exemplos desses da história. Esse é um desses companheiros. Então, foi permitido a ele. Como diz a lei, né? A cada um segundo as suas obras. O estimado, né? Aí ele diz aqui, os abusos da razão, porque o homem é um ser racional, e da autoridade, aqueles que abusam pela sua autoridade, constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente, Calderaro, né, fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou para André Luiz, compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou, espiritualmente este pobre doente não regrediu. Espiritualmente ele não regrediu. Ele não perdeu a capacidade dele, a inteligência dele, porque o espírito não regride no campo intelectual, né? Este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para o glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Ele não regride intelectualmente, mas ele pode retardar o seu processo evolutivo. Semelhante, acho que ficou cortado aqui, semelhante o mal, colhe o... semeou, aqui foi, semeou, né? Semeou o mal, colhe-o agora. Quer dizer, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, ele semeou o mal, é que separou, né? Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferiu. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno, que o auxilia, nessa reencarnação, a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendi indagar algo relativamente a eles, quando o Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores, aqueles dois que estão ao lado dele, são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é o remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação. Após a enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem, aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher, que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar, na qualidade de irmãos do antigo adversário. Vão ser irmão desse menino de 8 anos. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistido pela ternura de abnegada mãe amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Então serão irmãos que vão amar esse irmão doente e vão rezar por eles, porque a mãe vai ensinar a eles a amarem o irmão.
e assim eles resgatarão juntos. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Chegado a esse tempo, a força do perdão restituirá a nosso doente a liberdade. Quando eles perdoarem, esse irmãozinho de 8 anos vai desencarnar. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime, e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher, esse espírito que aceitou, né, essa missão de ser mãe desses 3 espíritos, que é essa vestalina senhora deste lar, né, uma mulher, né, um espírito bem mais, com certa evolução acima deles, né, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava a caldeirar as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou a destra, né, o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Então, um daqueles 2 que estavam ao lado dele, né, desencarnados, tocaram a destra, né, do doente. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos dele, né? O espírito colocou a mão dele sobre a mão do outro, do menino de 8 anos. E das mãos desse espírito doente, que estava ali a obsediar o garoto, ele emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Então ele colocava a mão dele sobre a mão do outro, e da mão dele saíam essas estrias negras que iam até o encéfalo da criança. Dirigia ao assistente um olhar interrogativo, e Caldeirão informou: se o amor emite raios de luz, o ódio, e ele odiava aquele menino, arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo, aqui ele está falando do menino, né, de 8 anos, está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e trabalho nos dias que correm. Então, eles estavam ali, né, bombardeando toda essa área responsável pelas atividades que ele deveria desenvolver na reencarnação atual, principalmente na questão motora. Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado. Então, eles estavam, né, empurrando esse espírito para sair da área consciente, responsável pelas questões do momento, para a área do passado. Queriam que ele ficasse mergulhado nessas lembranças do passado, onde o seu comportamento é inferior. Não queriam que ele ficasse aqui na área presente, tendo consciência do que estava acontecendo ao lado dele. Por quê? Porque ele poderia entrar em contato com a mãe, poderia assimilar a prece da mãe, e eles não queriam isso. Então empurravam ele para o passado, para ele estar em contato com os equívocos que ele praticou no passado, com a violência que ele praticou para o passado, né? Onde seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Quando ele agiu como uma verdadeira fera, uma fera desequilibrada, né? Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Então, ele agora pediu para ele reparar o corpo orgânico dele, né? O doentinho,
da aflição em que se mergulhara, passou às contorções. Então ele começou a ter convulsões, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor Calderaro sobre o doente, esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala. Por isso que ele não falava, ele só grunhia como um animal. Dos movimentos da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Então, o corpo orgânico dele estava totalmente dominado. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Então, durante quase 200 anos, ele sofreu essa agressão de ter o seu sistema nervoso atacado por essas energias doentias, de ter a sua mente, né, mergulhada no passado, onde ele agiu quase como uma fera, e com isso seu corpo orgânico foi se deteriorando a tal ponto que seu perispírito ficou totalmente deformado. Veja que quadro terrível, terrível, que essa criança de 8 anos está submetida a praticamente 200 anos. Né? E aí, às vezes, a gente, na nossa santa ignorância, nós dizemos assim, meu Deus, que infelicidade dessa criança. Será que Deus não vê isso? Uma criança tão inocente, padecendo dessas dores tão atrozes em cima de uma cama. Deus não tem piedade? A gente já não ouviu alguém, ou a gente mesmo já não falou isso? Realmente, ele está ali em cima de uma cama, né? Totalmente deformado fisicamente, tanto que André Luiz, no início, pede desculpas pela comparação que ele vai fazer. Mas ele diz que lembra um símio, né? O corpo dele todo assim, lembra até um símio todo. E depois ele compara um jaguar, que é um felino. Porque ele agiu como uma fera no passado. Ele agiu como uma fera. Eu acredito que seja algo relativo à Revolução Francesa, que aconteceu muito isso. Mas foi uma dessas revoluções que ele se aproveitou da Revolução e deveria fazer parte daqueles que estavam no comando dessa Revolução e mandou matar muitas pessoas de forma muito dura, sob tortura, adversários dele, que nem eram revolucionários. Como aconteceu, como eu falei para vocês, na Revolução Francesa. Agora, o mais interessante da Revolução Francesa é que os líderes da Revolução Francesa, que mandaram famílias para a guilhotina, inclusive crianças pequenas, todos morreram depois na guilhotina. Porque mais tarde, né, quem assume poder não gostava deles, guilhotina. Inclusive o construtor da peça. O criador da peça, da famigerada peça, morreu guilhotinado. Morreu vítima do próprio instrumento que ele criou. Do próprio instrumento que ele criou. Interessante essas coisas, né? Então, nós olhamos e muitas vezes nós reagimos de uma forma contra Deus que prova só a nossa ignorância. Quando a gente vê um caso desse, a gente percebe o quê? Não tem vítima. Ele não era vítima. Era um espírito que estava ali reencontrando os seus algozes, que durante 200 anos ele sofreu vítima de todo o ataque. Com o passar do tempo, esses algozes foram diminuindo em número, até que ficaram 2.
tão duros quanto ele foi. Mas aí o pai, na sua infinita misericórdia, decide o quê? Vamos, a única maneira, e aí a bênção da família, né? Por isso tem aquele ditado, família, a melhor invenção de Deus. Deus decide colocar esses 3 espíritos na mesma família. Os 3 algozes, podemos dizer assim, são 3 algozes, juntos como irmãos. E esses 2, recebidos por essa mãe, esse espírito muito bem preparado, porque não é para qualquer uma, porque a gente sabe, percebe que esses 2 que vão chegar, não devem chegar muito bem, não é verdade? Eles não devem chegar muito bem. E essa mãe vai receber, já recebeu um, vai receber mais 2. Mas eles, de alguma forma, recebendo uma educação evangelizada, porque ela é uma mulher religiosa, ela vai fazer com que eles, de alguma forma, amem o seu irmão. E ali vai se estabelecer o quê? O perdão ou algo muito parecido com isso. Se não for o perdão total, mas pelo menos uma intimidade entre eles, que futuramente poderá se tornar um perdão total. E assim que essa intimidade se estabelecer, que se for percebendo que esses 2 têm um certo carinho pelo irmão, ele vai desencarnar, alcançando a liberdade dessa dor tão terrível. Então a gente percebe, né, que a lei do Senhor, ela não falha. Ela não falha. Ela vai agir sem precisar de ninguém para ajudar, porque esses adversários que durante 200 anos o castigaram, não precisavam fazer isso. Não precisavam fazer. Porque ele iria se reajustar com a lei, sem precisar dos algozes. Mas eles também, né, não aceitavam isso. É aquela ideia que eu já falei para vocês que o amigo espiritual, né, muitos não acreditam que exista essa lei. E muitos acham que eles precisam ser os algozes, senão a justiça não se fará. É o que a gente fala muito, a gente acredita nisso. Quando a gente, muitas vezes, acontece algum fato assim, e a gente vai para a rua e começa, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. A gente quer vingança. A gente quer vingança. A gente, não cabe a nós buscar realizar a justiça. Entendeu? Existe a lei do Senhor, que dispensa a nossa ajuda. Que dispensa a nossa ajuda. Mas nós ainda não acreditamos nisso. Então a gente, cada um pega um garfinho, né? E fica ali espetando, porque vai que Deus dorme no ponto. Vai que Deus dorme no ponto. Se ele dormir no ponto, eu tô aqui. Eu tô aqui. Para lembrar o Senhor que ele não pode deixar de castigar aquele. Então, essa história que o André Luiz traz aqui é uma história muito triste, né? Muito triste, mas o que a gente pode fazer? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então é isso aí. Então vamos prosseguir. Eu gostaria, Rose. Eu estava aqui pensando, né? A mãe também, a família, tem muito a ver com tudo isso, né? Para poder receber um espírito assim. Acho que está no contexto. Espírito preparado, bem preparado. E ela, para poder... observou, esse espírito era bem preparado, né? Bem preparado para receber esses irmãos aí. Tem que ser, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Realmente. E como você falou, acho que 2 encarnações, né, dele, desse jeito, né? 2. Há 200 anos que ele se encontra no plano espiritual, sofrendo as agressões dos espíritos inimigos. Ele ficou 200 anos nas furnas, sofrendo todos os tipos de agressões. Nas furnas, que ele falou.
como desencarnado. 200 anos. Agora, esses 200 anos, nós não podemos pensar nos 200 anos nossos. Esses 200 anos que ele ficou lá, sim, podem ser para nós, se levar para o nosso tempo, 2000 anos. Entendeu? Como podem ser 20 dias. Mas, pelo que ele fez, esses quase 2 séculos, pode parecer para ele quase 2000 anos de dor e sofrimento. Entendeu? Pode parecer para ele quase 2000 anos. Pode parecer para ele um tempo infernal. Um tempo infernal. Nosso mal, né, Rose? Oi? Esse tempo sempre demora, né? Quando a gente está... Quando você está sofrendo... O tempo sempre demora. Parece que não acaba nunca. E aí pode parecer para ele 2000, 20 mil anos de dor e sofrimento, não é verdade? Vamos continuar aqui. É muito comum, aí foi onde eu li, né? É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. No caso dele, é um caráter misto. Ali, com essa criança, se conjugam obsessão e males físicos. Entendeu? Que nós paramos aqui, antes de ler o texto. É um espírito aonde nele se conjuga uma obsessão gravíssima, quase podemos dizer uma possessão, e males físicos, porque ele tem doenças físicas e a questão espiritual. Então, é isso que a Sueli está dizendo. Há casos que se conjugam males físicos e processos obsessivos. E ela diz aqui, o espírito enfermo, endividado, é o caso dessa criança, plasma no seu envoltório perispirítico os desvios, as deformidades de que é portador. Olha que André Luiz faz uma comparação dele com o animal. Ele agiu como uma fera. Ele plasmou no perispírito dele o aspecto de uma fera. Entendeu? Consequentemente, renascerá em corpo físico que, por sua vez, refletirá as desarmonias preexistentes no espírito. Então, o corpo físico dele, né, reflete as desarmonias do espírito. É isso. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui um outro texto, que é muito também ligado a esse assunto. Deixa eu abrir aqui. Não é esse não, esse é o que nós lemos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Eu misturei um trecho do capítulo 8, um trecho do capítulo 9, o autovampirismo e as aves de rapina. Todo mundo sabe que é uma ave de rapina, né? Então, esse livro é de José Herculano Pires. Ele inicia assim. No vampirismo endógeno, fatores relacionados com os conteúdos físicos e psíquicos do indivíduo, o autovampirismo também, né? Nós temos o autovampirismo, temos um quadro mais ou menos semelhante ao vampirismo realizado por um ser sobre outro. Então, ele fala que há alguns aspectos semelhantes do vampirismo endógeno, tá? Que são os fatores relacionados com os conteúdos físicos e psíquicos do indivíduo, que ele chama de autovampirismo, e um quadro mais ou menos semelhante ao vampirismo realizado por um ser sobre o outro. Mas a inversão dos fatores desencadeantes exige estímulos mais adequados ao despertar das reações da vítima. Então, ele está querendo dizer o seguinte, para que a vítima possa reagir a esse ataque, é preciso, de certa forma, estímulos diferentes, tá? No autovampirismo, a vítima de si mesmo, ela quase que, por isso que ficou aqui entre aspas, se come por dentro. É quase como ela se comesse por dentro. Devora e suga as suas entranhas, né? Vamos dizer assim,
e destruição, né? É a própria vítima que atrai, então, os vampiros que passam a assediá-la. Forma-se assim um círculo vicioso que leva a vítima à sua autodestruição. O esgotamento da vítima é controlado pelo envolvimento de outras vítimas. Ela começa nessa autodestruição e aí ela começa a atrair os outros. Por isso, o obsedado nazareno respondeu a Jesus. Lembra aquela parte que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 9? Né? Deixa eu ver aqui se foi aqui que eu coloquei. Acho que foi. Deixa eu ver. Opa. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 9, quando Jesus diz assim, ó, passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha o seu refúgio, e veio ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçarem, ninguém podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta: que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? O obsessor, não, quem gritou aqui não foi o obsediado, foi o espírito que obsediava aquele homem. E ele sabia quem era Jesus, que ele o reconheceu. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, disse ele para Jesus. É que Jesus lhe dizia, espírito imundo, quer dizer, espírito desequilibrado, que Jesus queria dizer, espírito doente, né? Sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu o espírito, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, não era um que estava obsediando aquele homem, eram muitos. Ele disse, eu me chamo Legião, tenho esse nome porque somos muitos. Esse terrível processo autofágico, a palavra autofágico vem da autofagia, palavra de origem grega, que significa o alto, né? A primeira parte da palavra alto significa eu, fagia significa comer, que no sentido geral seria comer a si mesmo, né? Então esse terrível processo autofágico se eternizaria num crescendo alucinante se Jesus não o detivesse com a sua autoridade espiritual. O importante é notar que todos os elementos desse processo vêm do passado. Olha o caso do garotinho de 8 anos, vem do passado, provando tragicamente aos olhos dos pesquisadores a existência da reencarnação individual e em grupos, porque às vezes um grupo reencarna, né, na mesma época, numa mesma família, né? E a necessidade dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, diz Herculano Pires. Nas sessões espíritas, formando-se um ambiente mediúnico apropriado, o círculo vicioso é submetido à pressão das correntes de ectoplasma emanado dos médiuns, de que tratou muito bem o Dr. Gelei. Né? Tem livros sobre o Dr. Gelei tratando disso. E dos fluxos de pensamentos benéficos e calmantes dos seus participantes. Então, esses irmãos, muitas vezes, vão à reunião mediúnica. E eles não vão sozinhos. Às vezes, o médium dá a comunicação de um espírito. E o doutrinador vai conversando com ele. E já aconteceu comigo isso. E o espírito diz para ele assim, olha, eu não vim sozinho, não. Aqui tem um grupo que veio me proteger, ou veio também porque eles estão cansados, como eu estou cansado, quando é o caso do espírito está cansado, querer mudar, e ele traz um grupo que pensa como ele, ou então quando ele vem para atacar e traz um grupo para protegê-lo, ele diz, nós estamos aqui. E ele muitas vezes ele fala na primeira pessoa do plural. E tudo que você fala para ele, os outros ouvem.
os outros ouvem. Então, na realidade, a doutrinação está sendo coletiva. Entendeu? E esses espíritos, aquele que está dando a comunicação, como os outros que estão ao lado dele, estão submetidos à pressão do ectoplasma, que os médios que estão ali, e normalmente, eu não sei se vocês já perceberam, quando um caso desse acontece na mesa, só o médio está dando comunicação. Os outros ficam, a comunicação dos outros fica suspensa. Normalmente, quando o caso é muito grave, só um dá comunicação, os outros médios não dão comunicação. E ali é na hora da prece, justamente para potencializar essa emanação de ectoplasma, tá? Eles vão sofrer a corrente do ectoplasma, que é emanada dos médios, e dos fluxos de pensamentos benéficos e calmantes dos seus participantes, e das orações dos participantes. Então, eles recebem o ectoplasma e a oração dos participantes, do restante do grupo dali da reunião. Dessa maneira, e com o auxílio das entidades superiores que estão ali junto naquela reunião, que atendem aos esforços fraternos das criaturas empenhadas no caso, a voragem negativa se desfaz, cabendo à vítima, dali por diante, não recuar na sua decisão de libertar-se. Aquele que está sofrendo o constrangimento violento, quando recebe o auxílio dessa espiritualidade que envolve os agressores, que trata dos agressores, essa pseudo-vítima, esse que está sofrendo o processo obsessivo, ele tem que aproveitar o momento para tomar aquela famosa decisão de não recuar, sabe? Continuar esse trabalho de melhoramento, porque Jesus chamou atenção sobre isso, né? A sabedoria popular exprime essa situação no conhecido ditado: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Está lá no capítulo 25, item 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Está aqui, ó. Pedi se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bata, a porta abrir-se-á. Então, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos filhos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, aquele que está buscando ajuda, assim que recebe ajuda, que ele põe essa proposição em pauta. Não recuar na sua decisão de libertar-se. Jesus já dizia, vai e não peques mais, porque o adversário vai voltar. Ele vai voltar para verificar como você está. E se ele encontrar a porta aberta, ele vai entrar. E ele não vai entrar sozinho. E aí a situação vai ficar muito mais difícil. Nesses casos, os agentes externos devem ser tratados com mais atenção e contar com a eficácia da autoridade moral a que se referiu Kardec. A condição moral dos doutrinadores é sempre importante, mas no caso do vampirismo endógeno, do auto-vampirismo, seu papel é mais importante. Essa autoridade moral não pode, entretanto, ser medida pelas aparências. O doutrinador, ele não pode ter aquela aparência de eu sou moralizado. Suas medidas são de ordem consciencial. O comportamento externo de uma pessoa alegre, brincalhona, muitas vezes, leva os moralistas carrancudos a considerá-la como leviana, o que não passa de um julgamento apressado, né? Porque muitas vezes é assim, aquele homem é tão sério, nossa, aquilo ali deve ser uma estátua de moralidade. Aquela outra vive rindo. E já viu, né? Então, ele diz, não é a aparência que classifica-se uma pessoa moralizada, não.
Isso é de ordem consciencial. E a espiritualidade vai saber que aquela postura toda de pessoa séria não é verdadeira e vai jogar ali na mesa. Você aí com essa pose toda e, no entanto, anda fazendo isso, aquilo. Aí o outro vai dizer, por que a espiritualidade permitiu? Permitiu porque ele é um hipócrita. Ele é um hipócrita. Então, isso aqui, o comportamento externo de uma pessoa alegre e brincalhona leva os moralistas carrancudos a considerá-la como leviana, o que não passa de um julgamento apressado. A autoridade moral de Kardec decorre das intenções, dos sentimentos fraternos do senso de justiça e bondade e do sentimento de amor e respeito pelos semelhantes que a pessoa demonstra. Quando os obsessores começam a ceder, temos de tomar cuidado com as ciladas da astúcia, aumentando a nossa confiança nos espíritos protetores e na essência espiritual do homem. Com esses elementos íntimos, reforçamos a nossa posição, ajudando a vítima em sua recuperação. Temos ainda muito trabalho a enfrentar neste pequeno planeta, que aviltamos e rebaixamos, ao invés de elevá-lo. É só pelo trabalho e abnegação poderemos um dia merecer a nossa transferência para os mundos em que a humanidade é realmente humana. Ele faz uma crítica aqui dura, né, Herculano? Basta olharmos de relance o noticiário dos jornais para vermos o que se passa em nosso mundo. Esse texto deve ser mais ou menos dos anos 50, tá, gente? Seremos tão tardos, lentos de raciocínio, para não entendermos que somos os responsáveis por todas as calamidades que assolam o planeta? O vampirismo nasceu e vive das nossas entranhas e das nossas mãos. No gigantesco processo da evolução dos milhões de seres que passaram pela Terra e ainda continuam passando, ao nosso lado, o papel que exercemos foi sempre o de vampiros. É o que ele disse aí. No gigantesco processo da evolução dos milhares de seres que passam pela Terra e ainda continuam passando ao nosso lado, o papel que exercemos foi sempre o de vampiros. Olha a natureza, olha esses recursos naturais. Nós vamos consumindo os recursos naturais sem nos preocuparmos. Não é verdade? Os espíritos que não mancharam suas mãos no crime de Caim, quer dizer, aqueles que não agrediram o seu semelhante, há muito que deixaram o nosso mundo de provas e expiações. Mas aqueles que agrediram, como essa criança do livro No Mundo Maior, estão aí, sofrendo, até hoje, as maiores torturas. Então, esse texto aqui de José Herculano Pires, muito duro, mas muito verdadeiro. Não é verdade? Por que nós ainda estamos aqui sofrendo tanto? Porque nós manchamos as nossas mãos nos mesmos crimes de Caim. Todo mundo sabe que é Caim, né? É aquele que matou o seu irmão Abel. Então, Ele parece que está falando agora, né? Parece que está falando de agora, mas não. Porque essa tem sido a problemática do homem. Não é? O homem ainda é aquele que comete o mesmo crime que Caim. A raça humana é Caim. É o famoso dito, o homem é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem, exatamente. Então, reclamar de Deus? Não, mas nós reclamamos. Nós reclamamos de Deus. Mas o que Deus tem a ver com isso? Não é? O que Deus tem a ver com isso? Nada. Nós somos os nossos algozes. Por isso que ele fala do autovampirismo, essa autofagia. É o que nós estamos fazendo hoje. Alimentando-nos de nós mesmos, de uma maneira selvagem. Porque nós ainda não entendemos, né? Que nós devemos mudar a nossa atitude.
E quando nós fazemos isso, aqueles que não nos amam, é tudo que eles querem. Você promove o seu auto-vampirismo e abre a porta para que eles venham. Já que você está se comendo, eu vou lá colaborar. Então, ele fala sobre a reunião mediúnica, né? A importância de você saber o que você está fazendo na reunião mediúnica. Você está doando ectoplasma, que vai envolver esses que ali se encontram, e está também colaborando com a sua prece para poder auxiliar aquele que está sofrendo constrangimento. Então, os dois são tratados, os obsessores e os obsidiados. Porque se eles vêm, é porque eles estão torturando alguém. E nosso nome é Falange. Nós já vimos isso várias vezes na mesa, né? Esses grupos chegando. Um dá o depoimento, mas há todo um grupo por trás. Todos são tratados. Então, a importância de quando nós vamos à reunião é nós sabermos o que nós estamos fazendo lá. Como devemos nos preparar, porque vamos doar ectoplasma para esses espíritos desencarnados. E as nossas preces irão para aqueles que estão sofrendo constrangimento, para eles também, mas também para aqueles que estão sofrendo constrangimento deles. Então é importante saber qual o meu papel naquela reunião. E o doutrinador saber que a sua autoridade moral é consciencial, não é só de aparência. Porque para que ele também não acabe vítima desses aí e ser chamado de hipócrita. Então é todo um trabalho, a importância desse trabalho, né? E eu gosto muito do Herculano, porque ele é muito firme nessa matéria. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Rose. Fale. Na semana passada, no livro Céu e Inferno, nós estudamos um caso do espírito que deu depoimento, que ele foi enterrado vivo. Ah, sim. E ele, quando ele acordou, estava lá preso, né? Ele comeu a mão. Aí, quando você falou aí desse processo aí, eu me lembrei desse caso. Entendeu? Ele morreu asfixiado e a fome era tanta, né, que ele comeu a mão. Ai, coisa horrível. Uma autofagia literal, podemos dizer assim, né? Então, meus irmãos, quanta dor e quanta tristeza ainda existe no mundo, né? E quando a gente fala mundo, é o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Esses irmãos, então a gente tem que orar muito pelos irmãos sofredores. Muito, muito, muito mesmo, né? Então, nós vamos dar uma paradinha agora, 15 minutinhos, tá, gente? Quando for 17h40, a gente retorna para estudarmos a nossa parábola do homem, parábola do avarento. Imagina que o tema está bem por aí, né? E também nas parábolas, a parábola de Jesus, a gente tem muito que aprender, porque como falou o nosso irmão William na palestra de ontem, né? Essa parábola é um manancial, né? Onde os estudos de Jesus estão ali concentrados para nos trazer essa luz, para iluminar o nosso caminho, para que a gente não volte a buscar o caminho das trevas, né? Então, agradecemos a Deus essa oportunidade de estudos e que o Senhor continue a nos abençoar e a nos iluminar. Lembrando a todos do nosso seminário, domingo, 10 horas, comemorativo do aniversário da nossa casa, tá? Vamos falar da lei de adoração com o nosso irmão Robson Valentim. Então, para aqueles que não vão ficar conosco, um beijo no coração. Para os outros, daqui a pouco a gente se encontra.